Olá pessoal do canal Blood Faca, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu tô aqui, Ednaldo Laurentino, jogador de Vetéis, né, já? É isso aí, Joga Rogério, Barão do Campina Grande. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Isso aí, Pois, Adinaldo. pois é, estamos aqui, gente, para um vídeo muito interessante, principalmente aqui para nosso playgroup, né, o Blood Faca, porque tivemos um feito grandioso aí, graças ao nosso Barão, representando muito bem a cidade no último Campeonato Brasileiro, né, que aconteceu no Rio de Janeiro. O cara fez uma jornada aí gigantesca, conseguiu chegar lá e fazer história, né? Então, a gente não podia deixar passar em branco. Eu, como produtor aqui também do Blood Faca e organizador, então a gente tem que registrar, porque essas situações são marcantes, né? Para a gente poder, né, deixar claro para a comunidade como é que funciona todo esse processo. Vamos conhecer também a jornada de Joab até chegar nesse campeonato e se sagrar campeão, né, Joab? Foi uma baita aventura, viu, Edinaldo? Isso aí eu já posso lhe adiantar. Eu imagino, né? Saiu aqui, conseguiu lá apoio do Daniel e de Alan, né, o pessoal do Playgroup Daniel lá. e Alan foram os caras que me receberam aí na casa deles, né? Que deram todo aquele suporte. Ia ficar um pouco inviável sair daqui para pagar hotel. Mas eu que já viajei meio assim em cima da hora, eu não ia, né? Viajei meio em cima da hora, assim, não foi com tanto planejamento, mas os meninos aí abraçaram a causa e me deram dormida, comida, não faltou nada. O pessoal me tratou muito bem. Que bom, né, cara? E assim, foi o primeiro. Assim, tu já participou de um brasileiro antes, não foi em Fortaleza? Isso, participei do Brasileiro Fortaleza em Que 2023. foi Rafael campeão. Foi, E foi de Campina Grande, foi eu, Rafael, Robério, Matheus e Pécio. a galera E aí grande. foram dois torneios, né? Teve um torneio no Esquenta, que o Mailton ganhou, estava Pécio e Matheus na final. E no outro dia, acho que eram 44 jogadores no Brasileiro, e foi eu e Rafael para a final. E esse agora tu foi sozinho mesmo, assim. Tu recebeu esse Fui apoio da só galera, agora. chegou lá, tomou a decisão. É, como é que foi assim pra dizer, cara, eu vou participar desse negócio aí e tal? Sempre teve Rapaz, interesse de assim, participar de nacionais, como é que é? é sempre muito bom participar, né? Eu não pensei que eu fosse, né? Por toda a logística e tal. Mas aí o Joey, que é o organizador do torneio também, deu uma força, falou, vem, cara, você tem que vir, é o maior nacional de todos os tempos, não vai ser a mesma coisa sem você aqui, venha tal. Aí, quando ele fez esse convite, né, eu fiquei balançado para ir. Mas aí eu sabia o quê? Se a passagem passasse de 2.000, eu não ia. Se passar de Hum, R$ 2.000, eu não vou. Aí na mesma hora ele me mandou o preço da passagem, estava quase 1.400. Disse, rapaz, caramba, bem em o conta, assim, negócio, comparado. eu vou, é, eu vou aproveitar, Aí mas foi. antes eu vou falar com o Daniel para ver se eu posso ficar lá, né? Que ele já tinha dito antes que se eu fosse eu podia ficar lá. O Daniel disse que eu podia ir, que ia me buscar no aeroporto, tal. Aí para a volta ficou melhor ficar na casa do Alamute. Ele também disse que eu podia ir para lá. Então fui, cheguei, o Daniel me recebeu no aeroporto. É uma viagem, né? Assim, de onde eu cheguei para onde eu fui. Eu Sim, fiquei em Barra do Piraí, foi quase 2 horas de viagem para chegar lá, de carro caramba, ainda depois. Acho que foi uma viagem só para me buscar. Cheguei caramba, lá velho. na casa dele, a gente ainda jogou forfã, fui conheci. O dia que eu cheguei foi o dia que eu consegui ainda passear, né? Aham. Dei uma volta, conheci por lá. De noite joguei um forfã, mas eu estava muito cansado que eu não consegui dormir no avião. Eu viajei de madrugada, não consegui dormir no avião e tirei direto. Aí dormi uma horinha, 1 hora e meia, 2 horas, eu acho, no máximo, de dia, e depois a gente foi dar uma volta, de noite a gente jogou, quando foi à noite depois, apaguei para ir pro torneio, né? É, descansado, né?
Foi. Aí consegui ir de boa, tava tranquilo. Se eu tivesse ido direto, tipo assim, chegar para ir jogar o torneio, eu acho que eu não tinha aguentado, não. É, imagino que o Ia cansaço. dormir jogando. Ia É, dormir porque o jogando. porque VTS consome muito da mente, o cara fica cansado mesmo, né? Tem que estar É, descansado aí. Oh, mas muito aí cansado. foi realmente o maior brasileiro de todos os tempos, né, cara? Isso, Muitos 114 jogadores, né? jogadores, cara, assim. Quando a gente chegou no evento, eu acho que já 90% das pessoas já estavam no evento, né? Já tinha chegado quase todo mundo. Quando eu cheguei, meu amigo, que eu olhei, eu falei, é gente para o senhor caralho. Tá parecendo o Era Parque do gente, né? Povo. Eu falei, "Oxê, é o Parque do Povo aqui, é?" Mas muita gente, assim, o pessoal, mas muito bem recebido, todo mundo me tratou bem, foi bem legal, assim, a chegada, fui cumprimentar o pessoal que eu só conhecia pela internet, né? Aquela galera que só conhecia Sim. pela internet. Então, é bem legal conhecer o pessoal ao vivo, Pessoalmente né? assim, né, velho? Pessoalmente. Caraca, que É, legal, velho. Aí quando tu chegou lá, já começaram. Eu lembro que tu tava mandando no grupo alguns, né, alguns feedbacks lá, tipo. Eu imagino que tava uma correria grande conversando, mas eu me lembro que tu mandava assim, ah, ainda não começou, estão sorteando as mesas, né, e tal. Acho que pela quantidade de que jogadores, né? o único problema do evento, para mim, foi essa questão, né? Do sorteio. Tava dando um erro lá no Arcon, Sim. que eu não sei exatamente o que foi, mas parece que estava repetindo o nome de alguns jogadores. Hum. Então eles lançavam lá e tipo, a gente ia para a mesa, só que quando eles iam ver mesmo, tipo, o nome do cara saiu duas vezes, então não tinha como ele jogar em duas vezes. Ah, entendi. Ou um cara, ou era um cara que não tava e eles pensaram que estavam e botaram lá e teve que sortear de novo. Então, assim, eu Hum. mudei, a primeira mesa eu mudei de mesa umas 4 vezes para ficar assim. Caraca, mano. Teve esse atraso, né? Foi um atraso no evento. Mas, tirando isso, que é mais uma Questão ali, besteira, né? do Arcon ali, né? Uma coisa mais É, complexa assim, pela tirando quantidade isso, o também, evento né? correu muito bem. E, assim, para 114 pessoas é complicado mesmo. Oxe, pois é, imagino. Mas aí você foi pra. Quando você chegou lá, você imaginou que. Eu sei que você foi pra ganhar, obviamente, né? Isso aí é indiscutível. Pela jornada já descreve. Mas assim, quando você se deparou com as pessoas, você imaginou, cara, será que eu vou conseguir me sobressair? Aí qual era o Rapaz, teu sentimento aí? nas mesas que eu caí, assim, a primeira mesa que eu caí, eu sabia que eu tinha condições de vencer. Né? Hum, Eu vi a mesa, eu fiz essa mesa aqui dá para ganhar, tinha um pessoal mais novato, né? Então a experiência conta muito nesses momentos. Eu sim. soube negociar bem na mesa, né? Negociando bem na mesa e consegui levar o game win. Mas meu primeiro game win não foi tão bom porque foi só 3 pontos com o game win. Então não Tinha uma, girou mesmo a mesa, não. tinha uma menina na mesa e ela conseguiu matar dois ainda. Eita, E eu mano. matei o Mardinei e matei ela no final. Então Uhum. fiquei com 3 com o game win. Então, um torneio de 114 pessoas, eu saí mal, né? O 10, por exemplo, na primeira rodada, o 10 rodou. Rodou Então já é mesmo a largar mesa. rodou a mesa, matou todos. Então já é largar numa vantagem, né? Grande. E, e no evento eu não consegui. Mas também meu deck não era um deck de girar a mesa. Né? O meu Sim. Lobo de NFL não é um deck de girar a mesa. Ele não tem esse fôlego para matar todos, né? Isso. Então, minha ideia era ir para a final ganhando todas as mesas, o que não deu também. Né? A segunda mesa, eu caí em uma mesa bem complicada, tinha um deck win, que era meu cross, mas que também prejudicava o meu outro cross. Hum. Então, o La Sombra jogou solto nas minhas costas, né? Aí eu tentei de ajudar o cara, e o deck que estava na minha frente era um Redesté de combate. O cara batia, Eita, meu na irmão. hora que ele bateu 9 agravado. Caraca, mano. Foi uma Aí. mesa que eu tive que negociar muito com esse Redesté, fui soltando ali, ó, você não precisa voltar em mim, o cara ali na frente tá mais perigoso, tal. Sim. Chegou um momento do jogo que eu defletava, fiz um acordo com ele para ele não me dar rush, eu defletava o bleed na presa dele. Uhum. Mas assim, eu Ah. joguei o jogo todo aguardando um erro dele,
né, aguardando o erro dele para eu tirar ele de jogo, sem Sei. precisar ele me bater. E deu certo, eu dei uma de morto, o La Sombra pensou que eu não tinha mais passador, eu soltei uma... Quando ele chamou, o La Sombra chamou uma votação, aí eu soltei, né? O Radastro, ó, se tu deixar passar, ele vai me matar no bleed. Eu não tenho como defender desse bleed, não. Aí o Radastro deixou passar a votação. Eita. Passou, aí o cara foi bleed com esse bleed e alterou. Acho que foi 6 de bleed. Ei. Aí eu tinha um passador de bleed na mão, né? Mas eu disse que não tinha, porque eu Eu queria que ele desse o sei. máximo de bleed possível. Aí passei o bleed e deixei ele já bem machucado e chegou no meu turno eu matei. Ah. Quando foi para o próximo cara, eu acho que eu ainda tinha condições de tirar ele. Mas aí a mesa acabou no tempo. Hum. Então fiquei com 4 VPs com game win, né? 4 VPs e meio com game win. Nesse momento eu pensei, Eita, porra, já perdi. era. Ah. Já era, não vou conseguir pegar a final. Mas aí fui para a última rodada, né? 3 rodadas. E eu fui vendo, né? O pessoal vinha e o pessoal comentava: ah, fulano ganhou, ciclano ganhou, não sei o quê. E eu ia vendo que os nomes não estavam se repetindo. Tipo assim, Hum. não era o mesmo cara que estava ganhando. Acho que só teve dois, acho que foi dois ou foi um jogador só que ganhou 3 meses. Acho que foi os dois primeiros ganharam as 3 meses, eu não me lembro. Os dois primeiros classificados. Sei. Aí fui para a terceira rodada. E nessa terceira rodada eu sabia que eu tinha que fazer pelo menos 4 pontos. Porque na minha cabeça eu já tinha botado. Para ir para a final eu preciso de pelo menos 8 pontos. Né? 2 game Sim. wins com 8 pontos. E foi exatamente o que deu. Eu arrisquei nessa mesa, porque eu caí caçando o Kleber, o ex-coordenador nacional, Sim, o Bertazzo. Kleber da Conclave, e ele tava com um Banu Hakim de Bleed, aquele Banu Hakim que você vai descartando as cartas de combate, né? Sei, E na sei. frente dele tinha um Nefandos com Karna já de um Mesk e tal, e é um deck ruim para eu enfrentar, né? É um Um deck deck ruim de eu difícil. enfrentar. Aí eu pensei, se eu tirar Kleber logo, vai ser ruim de passar por esse Não Nefandos. vai passar, né? Difícil. Só que, para eu ter os pontos todos que eu precisava, Tu tinha que. eu tinha que tirar a Kleber, tinha que tirar ela. E eu ainda pensei assim, tentar rodar a mesa, porque nas minhas costas estava um Ventru, e o Ventru, meu deck se defendia muito bem. Porque Uhum. Ventru bota mais stats, É, né? o máximo um de Aquela Stiff ali. rotação, É. aquele bleed, meu deck parava bem, assim. Uhum. Acordar, tal, dava para parar. Então eu fiz, pronto, essa é a mesa que dá para eu girar. Mas ainda assim não girei, né? Porque a menina lá, esqueci o nome dela, que estava de Nefandos, ela conseguiu tirar a presa dela. Ah, Eu tirei o Kleber, ela tirou a presa dela. Aí ela tinha uns 6 Nefandos, eu acho. caraca, mano. Muito Nefandos. Mas aí eu fui devagarzinho, dava bleed, uma hora ou outra passava um, passava outro. E eu botei o Garibaldi e eu ficava buscando carta de Anarco de Buscando volta, né? carta. Sim. Aí eu dava bleed, bait switch não, aquela que aumenta o bleed do Anark. É, Monkey Ranch. Monkey Wrench. Pra alterar o bleed, aí consegui matar ela assim. Tirei ela de Ah, jogo assim, chegou no final eu contra o Ventru também não tinha condições de me segurar, não. ah. Aí Mas eu conseguisse. joguei bem amigável ali com o Ventru pra ele se segurar, né, fazer pull, que eu dizia a ele, o que você chamar pra você fazer pull, eu não vou parar, você pode fazer. Sim. Então ele foi se criando ali e não morreu, né? Porque o problema do jogo para mim é se ele saísse. É Aí eu ia porque fazer aí 3 pontos novamente. ela ia matar, tu ia perder o ponto. Aí eu consegui. Nessa mesa foi a mesa que eu mais fiz Isso pontos. é a terceira Fiz mesa, 4. né? A terceira mesa já. Eu fiz 4 pontos. Aí Ah, fiquei ali com 8,5, fosse pra né? final e o Aí último, né? fui empatado com o Giuseppe e ele passou de mim no TP. Ah, Mas a gente não sabia como estava a classificação. A gente não sabia como estava a classificação. Aí chegou o pessoal para mim e fez, Nino tá na final. Nino menino. fez 8 pontos, Nino tá na final. Aí eu fiz, se Nino com 8 pontos tá na final, eu com 8,5 também tô, É, né? sim.
Aí pensei o que ali? Se Nino tá com 8, passou. Se ele passou em último, eu tô ali, terceiro, quarto, né? Ainda consigo escolher alguma posição. Sim. Beleza, e ficou nessa. Aí vieram para mim e fizeram, ó, o Léo passou também. Léo Vilela passou com 9 pontos, eu acho. Ó, Fié, já vou enfrentar Léo e Eita. Nino na final. Aí eu não sabia quem eram os outros caras que estavam, né? Eu não sabia mais quem tinha pontuado, porque eu não fiquei perguntando quem estava ao Fié. Já são dois grandes jogadores, né? Já vou ter um problema grande aí pela frente. É, verdade. Aí, tome tempo e os caras não falavam, velho. Quem ia pra final e aquela resenha, o pessoal se reunindo ali. Foi todo mundo pro Caraca. auditório, né? Porque era um auditório onde ia ser a final, com um palcozinho e tudo mais. Aí daqui a pouco os caras, não sei o quê, vamos anunciar os finalistas. Daqui a pouco, o rapaz lá, esqueci o nome, Júlio, acho. Júlio. Hum. Ah, esse cara atravessou o Brasil todo pra estar aqui já no quinto lugar. Eu, oxente, meu irmão, em quinto? Menino fez menos ponto que eu e disseram que nem tava na final. Caramba. Daqui a pouco me chamou Joab, eu falei, caralho, passei em último. Caraca, mano. Tava empatasse no TP, empatasse nos pontos, mas perdesse nos TP, ficasse em quinto. Aí daqui a pouco, tal, aí ele falando lá, daqui a pouco, Giuseppe. Encontrei meu parceiro de lá, aqui. Eita, meu Giuseppe, irmão. aí só o Giuseppe, eu e Giuseppe emendado já, né? Quarto e quinto lugar não tem o que fazer, né? É É, um caça sentar o e outro esperar ali. os resultados. Aí eu já sabia que vinha Léo, que era 9 pontos, então era mais provável de vir o próximo. Aí chamaram Léo Vilela. Aí chamaram um menino que acho que é Dudu, Eduardo, não sei. Não lembro o nome do cara. Sim, Ele era da cidade, era o representante da cidade na final, né? sim. Em segundo lugar, em primeiro, também não lembro o nome do rapaz, mas ele é o cara que tinha sido o atual campeão brasileiro no 2024. 2024. E ele passou em primeiro, então o cara vinha forte, né? Vinha com moral, já tinha sido campeão. Campeão, né? Aí, né, já tava, era o favorito, né? Se você passa em primeiro, você tá sempre visto ali como favorito. Você Sim, já é o atual campeão, então era o favorito. Aí só que foi organizar a ordem, né? Eu não sim. tinha escolha. A escolha de Giuseppe, no final das contas, não faz diferença se ele quer me caçar ou ser caçado por É, mim, não faz diferença, porque tá um colado no outro. Aí veio o Léo. Aí eu disse ao Léo, Léo, acho que o melhor lugar para você aí é ser caçado por mim. tu soltou Porque essa. meu deck era o menos agressivo, né? Se você fosse olhar. Eram 4 decks de bleed. Meu deck bleedava um. Léo tava com qual deck mesmo? Léo tava de La Sombra, La de bleed Sombra, La também. Sombra. Bleed com aquele aliadozinho. O O novo La aliado Sombra, bleedava v também. cinco. O novo La Sombra. La Beleza. Sombra V5. Aquele aliadinho de um que você tem que Uhum. pagar um pouco para Um pull manter. pra manter. Aí veio o segundo lugar, tava de Ravenous. Bleed Stealth também. Pesado. E o Deck primeiro lugar tava fortíssimo. de Zimice, também Bleed Stealth. Eu fui pronto. Mas o Aí os Zimice caras, também V5, Anark. todos Certo. só tinha V5 na final. Massa. Giuseppe tava com o Banu Hakim, de Bleed Uhum. também. Só que aí aconteceu uma coisa engraçada. Todo mundo queria ser caçado por mim. Oxente. Os caras ficaram entrando na minha frente, né? E foi empurrando. Ah, o Ramos veio, aí veio o Zimis, não, todo mundo quer ficar aqui. E aí foi onde eu acho que os caras subestimaram um pouco o poder do deck, né? Sim. Assim, eu já vi outras pessoas tentando jogar com esse meu deck, mas nunca. Eu só vi um cara que jogou bem e o deck não era exatamente igual, que foi o Mauro, lá de Fortaleza. Sei, Ele Mauro disse, não, Ramos, né? esse meu deck aqui foi baseado no seu. E foi o único cara que eu vi assim jogar bem com o deck. O resto do pessoal acho que não entendeu A bem o ideia. que o deck tem que fazer, né? Porque eu acho que quem entende mesmo o que o deck vai fazer é quem montou o deck e É. entende a loucura, né? As vozes de sua cabeça ali que vai
Vai Não guiar vou ali, fazer né? você. É. Aí começou o jogo, cara. Eu subi aquela vampirazinha Tu tava Lilia. sendo caçado por quem? Só pra eu... Quem conseguiu te caçar? Giuseppe ficou me caçando. E tu Todo caçando mundo queria ser quem? caçado por mim. E eu caçando os Imice, E tu que caçando os era emis. o ex-campeão. Certo. Pelo menos Aí, tu não tinha um o- passador de bleed nas tuas costas, né? isso foi uma vantagem. Aham. Aí veio os Imice, o Ravnus, Léo com La Sombra, e Léo caçava Giuseppe, que me caçava. Uhum. Começou o jogo ali, minha mão não veio muito boa no começo, né? Não veio Eita. muita master assim de fazer coisas, mas aí consegui. E ainda teve outra. Eu fui tão azarado que eu, no sorteio, fui o primeiro a influenciar. Eita, Aí começasse. influenciei um, não comecei, já comecei, porque geralmente até com dois, três, Você com sobe um três eu ainda vampiro. já subo de cara. Aí Indira não ali, subi, aí beleza. Fiorenco, Aí fui Fedorenco. para a segunda rodada, subi a Lilia e botei dois, sobrou sobrou dois pro Maximiliano. Chegou no turno, ping, dois, subi Maximiliano. Só que minha mão, eu saí com três vilain na mão no começo do jogo. Aí não fiz da Lilia, Caramba. peguei vilain de 5 no Maximiliano. Porque a mesa era o quê? Não tem um combate aqui. É, Eu não vou me realmente. preocupar com sangue. Então, subia e veio três barões para mim. Pô. Ah, então foi. Três barões para mim. Veio o barão, aquele Fizimice Angel. Sim, Anjo É o Guerreiro. único que não é gangrel no deck. Aí veio Cunhen e veio Maximiliano. E a Lilia. Foi minha mão de saída. Aí depois paguei e levantei mais vampiros, né? Mas a saída foi essa. Aí beleza, começou o jogo, mas Giuseppe já veio agressivo. Botou. Ele Ah, conseguiu botar rápido aquela carta, né? De sim. aumentar a bleed para carta Aumentar a bleed de com combate, combate né? de carta. E ele bleedava e eu sem passador, né? Só que a vantagem que eu tava tendo era essa. Metia vilém, Recuperava ele ia o. dando bleed e eu ia recuperando. Botei Segurando. Montreal, aí a Montreal foi recuperando também. Aí eu ia ali, bleedinho de um, bleedinho de um. E fui fazendo o cara gastar os acordar dele. De vez em quando passava um, outro. E ele não foi muito agressivo. O Zimis não foi muito agressivo no começo. Já o Ravens, é o que o Ravens faz, né? É, Um deck extremamente agressivo. Mas ele teve um problema que foi. Ele caçou o Léo, né? Léo É um joga jogador muito. muito, muito experiente. Joga muito. Jogou fino assim. E o Léo aguardou um vacilo dele, ele conseguiu botar uma Troublemaker em jogo. E ele usou a Troublemaker para tapar os vampiros de Léo. Eita. Ele deu o primeiro bleed e Léo fingiu de morto. Levou. Deixou o bleed passar. Ao segundo bleed ele deu e estourou, né? Quando ele deu o Eita. bleed e estourou, ele mandou para Giuseppe. Aí já deu uma lascada de Giuseppe, né? Já foi um bleed mais alto do Ramos. Quando chegou no turno de Léo tava com a Troublemaker, tapou o vampiro de Giuseppe. Que era o vampiro porque ele usava com o primogênito para Sim, reduzir bleed. para reduzir E ele bleed. tinha o reduzir bleed para sobreviver. Mas com a Troublemaker do Ravnus, Léo usou e matou Giuseppe. Giuseppe. Giuseppe foi o primeiro a sair de mesa. Foi Caramba, o velho. primeiro a sair. Aí eu fiz, pronto, agora tá mais perigoso, porque o deck de Léo tinha muito passador. É. Então já Ele... botei na cabeça o quê? Vou tomar o bleed do Ravnus e de Léo. Só que nesse ponto do jogo, eu tinha 24 pull. Caraca, mano. Só Tinha nos Velen, 24 pull. Ting, Power Não, Base. eu esqueci até de comentar um momento do jogo, pô. Eu fiz vilém de 5 na Queen depois que eu subi ela. Quando eu repus sangue de gigante. Caraca, mano. Eu ganhei 5 pull. Ganhei Ganhou, 5 ganhou, sangue de gigante. literalmente. Só que aí começou a vir meus passadores de bleed também. Então, quando ele bleedava, eu mandava pra frente. Só que Léo tava numa situação bem deteriorada também. Ele tomou muito bleed. O Ravenous. São muitos vampiros, né?
Sim. Aí ele olhou, aí eu negociei com ele, né? Olha, eu vou pegar Montreal, você faz um pulzinho, vou pegar Montreal de volta e tá de boa. Tu já tava com quantos vampiros mais ou menos aí? Já tinha subido mais? Eu acho que eu tava com 4 ou 5, não lembro. Não lembro quantos vampiros. Tem o vídeo da final, os caras gravaram o vídeo, mas eu não sei onde foi parar, se vão postar, alguma coisa assim. Mas a final foi gravada. A final tá gravada, o cara botaram lá. Tu foi cauteloso, né? Porque geralmente o Lobos lá, ele sobe vampiro pra caramba. É, porque assim, como era muito, muito deck de bleed, Aí tu teve eu que não dar podia, uma. eu não Sim, podia escaralhar e subir tanto vampiro, né? sim, sim. Aí fui na manha. Subi ainda, subi aquela que blida mais um, É, eu vampirinha sei qual faz um é. estraguinho, né? Ela. Aí fui ali, só que chegou um momento do jogo que o Ravens também ficou todo mundo com o pé na cova, menos eu. Eu tinha muito pulo. Só que quando eu olhei, eu fiz, pronto, se o Zimice matar o Ravens, Léo tinha um ou era dois pull. Ele matou os dois e acabou o torneio, ele é campeão. Porque ele Caraca. matando dois, ele tinha 2 pontos, eu matava ele, empatava e ele ganhava, porque ele Ele passou tava em na primeiro lugar. frente, sim, sim. Aí eu fiz, pronto. Uma leseira que eu vou perder o torneio, velho. Aí ele blidou, ele virou todos. Blidou, 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 blidou. E no último bleed, o bleed de matar, o Ravens reduziu. Eita, meu Reduziu o bleed dele irmão. a zero. Reduziu Caraca. a zero e chegou no turno do Ravens, o Ravens matou o Léo. Caramba, Ficou nós velho. três. Mas chegou no meu turno, eu matei ele. Matei os Zimis. Aí ficou eu contra o Ravens. Olha o embate. Que embate lendário, né? Os clãs rivais. Os clãs Ravens e rivais. Gangrel, né? Verdade. E eu tinha, nesse momento do jogo, eu tinha 20 e tantos pool. E o E eu Ravens? passei o turno. O cara tava de semana do pesadelo. Ele não tinha tanto pool, ele tinha uns 8. Sim. Ele de semana do pesadelo, em um turno ele me blindou 12. Caraca, mano. Cheio de vampiro na Ou mesa seja, ele tava. se passasse mais um turno, ele me matava. Nesse ponto do jogo, eu não lembro quantos vampiros eu tinha, mas eu tinha mais ou menos a conta de matar ele. Acho que eu tinha uns 6. Uns 6 vampiros. E ele tinha, não sei, 6, alguma coisa, não lembro quantos pool ele tinha. Ele tinha, acho que ele tinha menos. Tinha Sim. menos pool, porque ainda sobrou o vampiro meu. Aí foi onde eu acho que ele ainda podia ter ganho o jogo. Mas quando chegou no meu turno, eu fui blindando, ele não parou. Não parou. Blindava, ele passou. Blindou, passou. Blindou, passou. Aí quando foi no último vampiro meu, foi que ele veio tentar parar. E quando ele foi tentar parar, eu ainda errei. Ainda tem essa, eu ainda errei na final, porque eu tinha a Daring Dedal na mão. Sim. E em vez de eu deixar o vampiro com Fortudo por último, para blindar com o Daring Dedal, Tu. eu blindei e esqueci da Daring Dedal na mão. Quando eu Eita. olhei, eu fui, puta que pariu, esqueci dessa porra dessa carta, velho. Caraca, mano. Posso perder o jogo nisso. Aí, quando eu abri a mão mesmo, né, aí eu ainda tinha uma Form of Mist e Eita. tinha uma Earth Control. Ah, se encontrou. Aí eu pensei o quê? Eu vou blindar, ele vai reduzir, eu ainda pensei que ele tinha outro reduzir, que ele reduziu um. Aí eu fiz, ele vai ter outro reduzir, talvez seja melhor deixar ele parar o bleed. É, Pra... porque aí tu usa a Form of Mist. Eu usava Form of Mist, mas eu falei, não, vou usar a F Control mesmo, foda-se. Se ele reduziu, ainda tem um outro vampiro, bleed, deixa ele parar e deu a Form of Mist. É. Mas aí, quando eu dei o F Control, ele não tinha mais Ah, reduzir. Ele só tinha um pull, não tinha como ele cancelar a minha carta, então matei ele. Aí, caramba. não. Aí foi correr pro abraço. Correr pro abraço. Loucura total. O pessoal vibrando lá. Foi doideira. Durou Eu quanto vi tempo que mais tinha ou uma menos? galera. Sim. Oi? Durou quanto tempo a mesa mais ou menos? Rapaz, a mesa final, eu acho que não chegou nem a 1 hora e meia de jogo, não. A mesa final foi muito rápida. Porque é muito bleed, Os né? decks eram muito agressivos. Eram muito agressivos. Caraca. Aí tu disse aí tem uma galera lá que o quê?
Tinha um pessoal torcendo por mim, né? Assim, eu vi que tinha uma galera aqui, pessoal lá de Barra do Piraí, fiz uma amizade boa com o pessoal lá, e eu vi que o pessoal tava torcendo mesmo por mim, né? E Mas Cauã realmente, muito também, que legal. mas eu acho que tinha uma galerinha torcendo contra, viu? Não, com Pra você ver certeza, que né, tinha uma pô? galerinha torcendo Tipo, contra, porque o pessoal falava muito, né? Ah, Joab e os irmãos só ganham lá, não sei o quê. Mas aí, pra você ver como são as coisas, né? Se você pegar o histórico no momento, em 2023, Rafael foi campeão brasileiro. Aí, o que é que tira o merecimento, né? Vai dizer o quê? Ah, mas foi lá no Nordeste, ganhou lá na sim. terra deles lá, né? Foi em Fortaleza, mas os caras tudo é Nordeste mesmo, então Rafael ganhou em Fortaleza, beleza. E tava eu e ele na final, vamos dizer que foi panela, vamos dizer o que quiser. 2024, Roberto foi campeão do saque. Aí vão dizer o quê? Ah, mas o saque foi em Campina, ganhou em casa. É, Beleza. 2025, agora eu ganho o brasileiro. Nem foi em casa, nem foi no Nordeste e nem tinha ninguém para me ajudar, eu fui só. Então, sozinho. essa teoria aí dos caras dizer que é os irmãos que se ajudam, não tinha nenhum irmão meu lá. Então, não tem mais o que dizer, né? Venci o maior brasileiro de todos os tempos, entrei para a história. Se eu quiser pendurar a chuteirinha hoje e dizer que eu tô entre os maiores jogadores de Vetex, não vai ter quem contrarie, não dá mais para contrariar. É Então, verdade. Verdade. não Isso tem aí. muito o que dizer. É muito engraçado isso, só pra complementar isso que a galera pensa, né? Ah, só ganha lá e tal. Mas é porque quem joga aqui em Campina vê que quando tá na final, Joab, Robério, Rafael, meu amigo, pô, a pessoa pensa que se alia, mas a gente se alia não, é brigando com o outro. É brigando, Então mano. vai dar Aqui a não tem mesa a essa, não. Robério, é? Aqui a gente enfrenta. Eu tenho o prazer de dizer que eu enfrento os maiores, os melhores, né? Quando eu jogo contra Roberto, Rafael, o pessoal aqui joga muito. E fora o que a galera assim não conhece tanto, né? Jogadores aqui que merecem destaque. Exato. É porque é um pessoal que não costuma viajar, né? Pra jogar. Sim, pois Mas tem é. muito jogador bom aqui. É, desde a experiência do lá que a gente vê que Campina realmente a galera tem um bom playgroup e agora depois desse dois brasileiros tem em Campina Grande, temos um saque, então assim são jogadores muito fortes, né? Tem outra galera além de Joab, Roberto, Rafael, tem uma galera também que joga muito, então né, é muito bom isso, né? Mostrar que tem VTs em todo canto aí que a galera me desespera. O LAC veio aí para poder universalizar aí as estratégias, os metas, né? Mas Campina Grande está se destacando. E de modo geral, né, não é uma questão de disputa de qual cidade é melhor. É uma questão de jogador, né? Job é um representante do VTES. É um cara que joga o VTES há muitos anos, desde criança. Conseguiu aí se treinar, aprender e levou o campeonato lá no Rio de Janeiro. A, a, a parte todas essas rixas aí de panelas e tal. É um jogador que eu acredito que se fosse, né, se tivesse a oportunidade ou tiver ainda, quem sabe, de se jogar lá fora também poderia ter seus méritos e seu destaque, né? Então é um registro aqui que a gente deixa que com certeza é muito válido, né, João? E você se sente É, como agora aí, campeão não, brasileiro? cara, é assim, eu não vou mentir pra você, não. Eu fui com vontade de ganhar. Ninguém vai dizer que viajou pro outro lado do país, ah, só indo Me pra passeio. divertir. Eu fui assim, vou me divertir, vou conhecer a galera. Se der pra mim, ótimo. Se não der, tudo bem também, não tem bronca. Mas no momento que eu cheguei na final, eu já tinha dito aos meninos aqui em casa. Se eu não for pra final, beleza, não tem o que fazer. É contagem de ponto, né? E às vezes, mesmo você ganhando, como quase aconteceu comigo, mesmo ganhando, ficar de fora. Como Sim, aconteceu com o Nino, né? Ganhou 2 meses, fez oito pontos, 2 game wins e não foi para a final. sim. Acontece. Se ele tivesse na final, era uma final totalmente diferente. É. Ele Era o tava de Top quê? Tu sabe o Dog, era um deck deck dele? Top Dog. Top Dog. Eita, meu irmão. Deck muito Cara, agressivo, né? Era outro jogo.
Eu não precisei me preocupar com o combate na mesa. Eu vinha combatentes para mim, eu descartava. Tava descartando combatentes. Não... Não tava precisando de F-Melt no jogo. Então, tranquilão. Mas quando eu cheguei na final, já tinha dito aos meninos. Eu chegando na final, aí é plus ultra. Não tem o que fazer. É vencer ou vencer. Foi engraçado Eu porque... Sim. joguei muito concentrado, assim. Tava muito concentrado e joguei para ganhar mesmo. Foi engraçado quando a gente recebeu a notícia aqui, né? Porque todo mundo ficou conversando no grupo. E aí, tal. Já tem notícia de Abaixa. Eu recebi a notícia pro Dudu, do Rio de Janeiro, né? Luiz Eduardo. É de São Paulo. Ele colocou assim, exato, de São Paulo. Aí ele colocou, Joab campeão brasileiro 2025. Aí eu disse, cara, eu vi uma notícia aqui num grupo de Dudu dizendo que ele foi o campeão, mas eu não tenho certeza. Pode ser ele trollando. Mas depois veio o vídeo, né? Aí já era. Tu eu já não falou, consegui né? pegar no celular para mandar mensagem para a galera. Não consegui, assim. Quando eu ganhei, veio tanta gente falar comigo que eu querendo pegar o celular para mandar mensagem lá no grupo, né? Dizer pelo menos assim, ganhei. Mas, meu amigo, acho que eu passei pelo menos 20 a 30 minutos para conseguir pegar o celular para poder mandar a mensagem. Mas Cara, a sensação foi muito boa. Assim. que bom, né, cara? E contra todos, assim, dizendo que, escutar piadinha, né? Porque, assim, Uhum. por mais que os caras chegou o primeiro do ranking, não sei o quê, que nem era eu, na verdade, e agora sou, né? Era Roberto o Era primeiro do Roberto. ranking, eu era o segundo. Chegou o primeiro do ranking, não sei o quê, tiraçãozinha de onda, tal. Momento nenhum falei nada. Vamos jogar. Cartinha na mesa que a gente vê aí o que é que acontece. Pois Fui e é. provei que o V10 daqui é sim muito bom, né? Para quem tava duvidando, né? Enfim. E agora a gente tem a chance, né, de ter o... Chance não, na verdade, vai ter, né, o brasileiro aqui em Campina Grande, né? E isso lá foi anunciado de surpresa, né? Eu me candidatei para sediar o brasileiro aqui em Campina, mas eu não sabia. Até o momento lá, o Márcio não falou nada, assim, né? De dizer assim, te prepara que você foi o sorteado para sediar o brasileiro. Prepara um discurso, não teve isso, não. Não teve preparo, discurso, não teve nada. O Nacional, ano que vem, bababá, vai ser em Campina Grande. Oxente, eu todo desgovernado, subi lá no palco, né, e para convidar o pessoal, como a gente sempre recebe aqui, receber todos muito bem, e esperar fazer um grande evento aqui. Com Não certeza. espero que seja o maior brasileiro de todos os tempos, como foi esse, com mais de 100 jogadores. Mas se a gente chegar pelo menos a 80, eu já ficaria muito feliz. Verdade. E Campina Grande... Mas assim, muita gente de lá prometendo vir, né? Daqui para lá, muitas águas vão rolar, né? Então a gente exato. não sabe se realmente o pessoal vai poder. Mas quem puder e do que eu puder ajudar, eu vou ajudar sim. Com certeza. Campina Grande, em termos de hospitalidade, né, 100%. A galera pode vir, a gente dar um jeito aqui para receber o máximo de pessoas possíveis e prestigiar. A gente já recebeu até o dono do jogo, né, que é o Vampiro, então tá muito mais claro que aqui é uma hospitalidade 100% aqui, pode ter certeza, né? É isso aí. Então é isso, tem mais algo para falar, João? Não, agora eu tô só esperando lá no Hall da Fama entrar a minha estrelinha. Porque antes eu era o Zico do V10, né? O pessoal falava que eu era o Zico do V10. Só ganhava no Flamengo. Aí agora no Hall da Fama vai entrar meu título nacional lá, né? Coisa boa, cara. E é isso aí. A meta agora é organizar esse brasileiro. Primeiro tem o GP, não esqueçam, né? Quem quiser vir pro GP vai ser aqui em Campina, 6 de setembro. Então, estão todos convidados. Setembro temos o GP, pós-GP, aí eu já começo todo o planejamento para o brasileiro. Já comecei algumas coisas, mas assim, vou me concentrar agora primeiro no GP para organizar o brasileiro, para receber todos. Muito bem. Beleza? Então, obrigado, Joab, aí pelas palavras, por esse repórter aí do brasileiro e a galera também que nos acompanhou, né, nesse vídeo, nesse podcast aqui, vamos dizer.
Então, se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva, né? Vamos continuar trazendo conteúdos aí de V10 para vocês ficarem ligados e aprenderem cada vez mais. Valeu, galera! Muito obrigado, não deixem de se inscrever no canal. Valeu, até mais.